A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Como foi dito no vídeo anterior, nós queremos dar uma série de vídeos tratando sobre o Apocalipse, né? A volta, o retorno de Cristo, escatologia, sem percas de tempo. Eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia e, se você tiver em casa outras versões, vou dar exemplo, Bíblia Pentecostal, Bíblia do Pregador, Bíblia do Obreiro, pegue as Bíblias aí em diferentes versões que você tiver, caderno, caneta, tome o seu assento e nós vamos fazer aqui uma viagem bíblica, tá certo? É interessante que você vá anotando as referências, se preciso for, vai dando um pause aí e vá fazendo o acompanhamento. Esses vídeos que vão ser tratados, vão ser apresentados aqui a você, eles vão seguir uma ordem. Então é interessante, se não assistiu o anterior, tá bom? Está sendo o primeiro vídeo de escatologia, é esse aqui, mas a gente já começou no vídeo anterior falando sobre Israel. Então dá um pause, assiste o outro e depois retorna, caso você não tenha assistido. Amém? Amém. Então, para aí que você está em casa, a gente está falando aqui um pouquinho sobre escatologia. Você que ainda não tem um conhecimento da palavra, eu vou aqui falar para você de mão beijada, que seria relacionado ao estudo dos últimos acontecimentos da Bíblia. Lembrando que a Bíblia a gente tem fazendo o máximo possível para estar tudo dentro da palavra. Existe a escatologia extra-bíblica, mas que nós não vamos nos ater nesse momento, tá bom? Tudo que vamos falar agora durante esse vídeo, durante os próximos vídeos que vão aparecer aí, para você estar acompanhando aí no canal, vocês vão estar relacionados tudo com relação à nossa Bíblia, tá certo? E se a gente for desmembrar a palavra escatologia, a palavra escatos, né, significa do grego o último, e logia seria o tratado de um conjunto de ideias. Então, se você juntar essas duas palavras, você vai ter o tratado das últimas ideias, dos últimos acontecimentos que vão acontecer. E esses eventos, né, estão relacionados diretamente a tudo que foi passado de Deus para a Bíblia. E o plano, ele é revelado nas Escrituras. Então, existe um plano? Existe. Esse plano é revelado? É revelado. E quem é que vai falar sobre esse plano? O Espírito Santo. E quem vai interpretar? O Espírito Santo. E quem vai ler? Nós. Glória a Deus. Né? Então, tudo que você for falar sobre escatologia bíblica está praticamente exposta, tudo na Bíblia, tudo que você precisa saber vai estar ali, mas você precisa sim da ajuda do Espírito Santo para fazer a interpretação correta. E nada melhor do que a gente for falar sobre escatologia, não ler o primeiro capítulo de Apocalipse, que diz: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Glória a Deus. Quando falamos de arrebatamento, a volta de Jesus, o Apocalipse, a primeira coisa que as pessoas acreditam ou pensam, ou vem à memória, ou vasculha nas informações que já tinham escutado, é se Cristo vai realmente vir buscar a igreja antes, durante ou depois. É disso que a gente quer falar nesse primeiro momento aqui desse vídeo. Existem pelo menos três diferentes posições e visões acerca do arrebatamento da igreja. Elas vão dividir opiniões entre todos os cristãos que você possa imaginar. A gente vai falar aqui resumidamente, de uma forma bem sucinta, o que pelo menos essas três elas acreditam ou vão defender. O pré-tribulacionismo é o primeiro. Essa visão vai defender que a volta de Cristo ela vai se dividir em duas etapas. A primeira etapa é que Cristo vai retornar em um arrebatamento secreto e vai levar a sua igreja. A igreja vai passar 7 anos nos céus ou no paraíso com Jesus, enquanto na terra aqueles 7 anos vão ser divididos também em duas etapas. 3 anos e meio vão ser de bênção, aquela falsa paz que o anticristo vai oferecer mundialmente, e 3 anos e meio de muito sofrimento. Qual é a segunda etapa?
A segunda etapa do retorno de Cristo é justamente quando os 7 anos terminarem. Então, Cristo voltará e vai dar início ao milênio. Essa é uma forma bem sucinta. O pré-tribulacionismo, ele está baseado justamente na abordagem das 70 semanas que vai falar em Daniel capítulo 9 e também lá no capítulo 13, tá certo? Mas eles utilizam, para defender esse arrebatamento secreto, os pré-tribulacionistas, eles vão utilizar muito Romanos capítulo 1, verso 1. Vai utilizar a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 51. E tem outros também, como Apocalipse 3, 10. O argumento muito usado é que após o capítulo 3 de Apocalipse, a palavra igreja não é mais utilizada, tá certo? Então eles vão defender, eles vão utilizar, essas bases que eu te passei aqui, esses versículos que eu passei para você. Não deixa passar desapercebido, vai anotando as referências e depois você vai ler. O mesotribulacionismo, que é a segunda visão, ou aqueles que vão ter interpretação diferente do retorno de Cristo, eles vão defender que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ou do início da grande tribulação. Como isso vai acontecer? O pré-Cristo volta antes dela dar início. No mesotribulacionismo, ele acredita que justamente no final dos 3 anos e meio da grande bênção, da grande paz, que vai ser dada pelo anticristo, na primeira semana que iniciar os 3 anos e meio de tribulação, Cristo vai retornar para buscar essa igreja. É bem parecido com o pré, mas tem as suas divisões de pensamento. E a principal defesa do mesotribulacionismo é uma cronologia dada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 3, onde o anticristo ele vai ser revelado antes do arrebatamento da igreja. Olha como tem aí uns versículos, né, que você vê que é diferente do pré. Interessante também sobre o toque da trombeta em Apocalipse capítulo 1 e verso 15. O pós-tribulacionismo, que é a terceira visão, que os crentes aí diferem, às vezes, muitas das vezes vão defender com dentes assim. A pessoa fica até chateado. Eu acredito que Cristo vai retornar depois. E como falei no começo desse vídeo, nós iremos tentar ser imparciais. Queremos passar aqui o estudo sobre Apocalipse sem mostrar a nossa fé, a nossa visão, se Cristo é antes, depois ou durante a tribulação que vai vir buscar a sua igreja. No pós, eles defendem que o arrebatamento e a segunda vida de Cristo é o único evento, vai acontecer no único momento. O que ocorrerá após o período da grande tribulação. Entenda, o pré, Jesus volta antes, no meso, Jesus volta na metade. E no pós, o Senhor retorna depois da grande tribulação. Acredita-se que, nessa visão, a igreja tem que enfrentar a grande tribulação. No término nisso, o Senhor vem buscar a sua noiva. Os principais argumentos que os pós, se baseiam para acreditar. Jesus, em seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, deixou claro que só voltaria após o período da grande tribulação. A carta de Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo já estaria manifestado, ou seja, ele já tinha se apresentado. No livro de Apocalipse, em nenhum momento é mencionado sobre isso. Então, foi apresentado aqui essas 3 visões e todo crente ele vai ter um posicionamento. Ele vai dizer que ele é pré, ele vai dizer que ele é o meso, que ele é a metade, ele está crendo que Cristo vai voltar na metade, ou ele está dizendo que é pós. A gente já gostaria de dizer nesse vídeo, nessa imparcialidade. Se Cristo voltar antes, as crentes aqui que te falam, a gente é pré. E se Cristo retornar depois, nós somos pós. Eu tenho essa firmeza no meu coração que Cristo ele não deixa com clareza o seu retorno justamente para que a humanidade não soubesse. A própria Bíblia vai dizer que nem o filho sabe o dia do retorno, mas só o pai. Então,
o ser humano ele é muito imediatista, é muito presunçoso, muito prepotente, e às vezes a gente quer dizer como foi dito aqui pela irmã Paula no começo do vídeo. Quantas vezes você já escutou aqui a volta, ou o apocalipse, a volta de Jesus iria acontecer no ano de 2000? Havia muitas pessoas se preparando. Eu era uma criança ainda no ano de 2000, mas eu senti a pressão, eu senti o medo que era passado ali pelas informações errôneas, as especulações sobre o retorno de Jesus. E em 2012, que lançaram até um filme, e se tornou aí uma coisa histórica, todo mundo se preparando porque ia morrer em 2012. Aconteceu? Não, porque a Bíblia traz fatos, a Bíblia tem uma ordem cronológica das coisas que brevemente vão acontecer e estão acontecendo. Amém, amém. Então, a gente pode falar também que há muitas dúvidas e confusões com relação à interpretação da escatologia, os fatos bíblicos que vão acontecer, né? E uma dessas confusões é devido a vários certos fatores. Eu vou falar aqui para vocês alguns dos fatores que ocasionam a confusão da interpretação da escatologia, tá certo? Um deles seria a falta de afinidade do crente com o Espírito Santo. Quando eu falo crente, é aquele que crê em Deus. Não estamos falando aqui de religião, estamos falando aqui da Bíblia, do crente, aquele que acredita na vinda de Jesus, aquele que acredita na Bíblia, tá certo? E não estamos falando aqui da igreja, não estamos chamando ninguém para ser igreja, estamos todos aqui tentando fazer o máximo possível para poder falar apenas de Jesus, amém? E o que seria essa falta de afinidade do crente com o Espírito Santo, né? A Bíblia, literalmente, foi escrita pelo homem, mas ela foi interpretada pelo Espírito Santo através da ordem de Deus. Então, Deus indiretamente escreveu a Bíblia. Por que indiretamente? Porque foi o ser humano que escreveu, mas foi interpretada pelo Espírito Santo. Então, tudo que está escrito na Bíblia não é falha humana. Não existe falha na Bíblia, tá certo? A falha somos nós de interpretarmos errado, de termos a ausência do Espírito Santo para nos conduzir na interpretação correta da palavra de Deus, tá certo? Uma outra seria uma falsa aplicação do texto bíblico nos seus variados aspectos, ou seja, quanto ao tempo, quanto ao lugar, quanto aos sentidos do texto, as pessoas começam lá no final, vai para Apocalipse, volta para o começo, vai pelo meio. Então, às vezes, a falta de uma cronologia correta da interpretação dos fatos que vão acontecer pode sim ocasionar essas confusões, tá certo? Uma outra seria o conhecimento bíblico desordenado, né? Que há crentes em todas as igrejas, portadores de conhecimento bíblico, mas falta de estudo sistemático dos assuntos bíblicos, avulso, é meio solto, não tem sequência, é desordenado, e isso sim acaba fazendo que aconteça essas especulações, essas desordens, essas interpretações errôneas sobre a escatologia. O conhecimento especulativo, como a irmã Sabrina estava falando, as pessoas às vezes tentam antecipar a volta de Jesus, as coisas que vão acontecer, ou simplesmente pular etapas e já acha que já está chegando, como 2012, como o tsunami, a grande onda que viria e assolaria o planeta inteiro. Também devido porque as calotas dos polos estão derretendo e isso vai gerar uma grande onda e vai acabar com o planeta. Você pode perceber que nos últimos filmes, seja qualquer filme de qualquer país publicado ou estudado e passado, vem falando sobre o fim do mundo. Os últimos filmes vêm sempre falando sobre o fim do mundo, até aquele filme Avengers, né? Vem falando sobre o fim do mundo. É o fim dos tempos, o fim do mundo, o fim dos dias. Então as pessoas tentam antecipar de uma maneira para que as pessoas tenham noção de como seria realmente o fim do tempo, o fim dos tempos. Mas você não tem noção de o que se fala a respeito da tribulação. As pessoas acham que a tribulação vai ser só guerra, vai ser só choro, mas vai ter muita coisa ruim. Muita coisa ruim. A sua fé vai ser testada. A sua fé vai ser testada. Você está preparado para ser testado? O que deixa muitas pessoas eu quero ser pré, ou eu quero ser mes, não, eu quero ser pós. Se você for pós,
tribulação, você vai passar pela tribulação e você vai ter que vencer. Você não pode negar o nome de Jesus. Não negue o nome de Jesus. Ele não negou o seu. Você, depois que reconhece Jesus como único e salvador da tua vida, você não pode voltar atrás. Se você crê no que está escrito na Bíblia, você não pode voltar atrás. Você tem que estar disposto a passar pelo pré, pelo meso e pelo pós. E você não pode negar, porque a tribulação é choro, é ranger de dentes, é tristeza, é guerra, é fim dos tempos. Você está preparado? A gente está falando aqui um pouquinho e eu fico aqui pensando se você está preparada. Você está preparado que está aí do outro lado? Se você não está preparado, não se sente preparado, Jesus te chama hoje para se preparar, para te conduzir como noiva, te chamar como noiva, preparar teu azeite, tá certo? E outras coisas que vão vir aqui seria a ação deletéria e vergonhosa de falsos mestres. Na Bíblia vem dizendo que falsos mestres viriam. Esses falsos mestres iriam falar da Bíblia e pela sua própria influência iriam conduzir ao povo a uma maneira errada da interpretação da Bíblia. Lembre-se que a Bíblia, antes até mesmo de você estar em casa, você está lendo, você está pedindo oração para alguém de familiar, alguém que não está mal, alguém que está com Covid, alguém que está com outra doença enferma, alguém que está no hospital, alguém que está na cadeia, e você está pedindo para que Deus faça uma mudança na vida dessas pessoas, você, antes de você começar a ler a Bíblia, você tem que pedir para que o Espírito Santo, ele te auxilie na interpretação correta da palavra. Porque você pode, sem a presença do Espírito Santo, interpretar da maneira errada o que acontece com os falsos mestres. Ou alguns falsos mestres por maneira ruim mesmo, de querer falar o que ele acha por ser superior e interpretar talvez a maneira mais correta da Bíblia, querer passar para o próximo que aquilo ali é a verdade. Lembre-se, a verdade é só uma, é de Deus. Glória a Deus. Eu tenho aqui também falando sobre o posicionamento da escatologia no campo da doutrina. Então a gente tem a doutrina da morte e do estado intermediário, que vai estudar a morte como um agente, como um ato e como um estado físico. Por exemplo, a doutrina dos juízes. É bem chatinha essas coisinhas porque são muitas informações, mas eu vou fazer de uma maneira mais sucinta possível para vocês. Tá? A doutrina dos juízos, que é o juízo dos pecados da humanidade, você vai encontrar em Jó 12:37. Nesse juízo, o homem é julgado como pecador. Você também vai encontrar em 2 Coríntios 5:21. O juízo do crente pelo próprio crente, que você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 11, do 31 ao 32. Nesse juízo, o homem é julgado como filho de Deus. O juízo das obras do crente, você vai encontrar também em 2 Coríntios 5:10. Nesse juízo, o homem é julgado como servo de Deus. Primeiro ele é julgado como pecador, depois ele é julgado como filho de Deus e por último ele é julgado como servo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos também o juízo de Deus durante a grande tribulação, né? Em Daniel 72, primeiro. Israel rejeitou Deus, rejeitou o Pai, e isso também está em 1 Samuel, 8:7, rejeitou Deus e rejeitou o Filho. Rejeitou o Espírito Santo, rejeitou praticamente a Trindade Santíssima. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por essa razão você acha que Israel não vai ser julgada? Vai sim. Israel também será julgada na grande tribulação. Irá também o juízo das nações viventes. As nações serão poupadas e irá nações que serão praticamente aniquiladas. O juízo do diabo e de seus anjos, que você também vai encontrar em Apocalipse 20:10. O juízo dos ímpios falecidos, chamado de juízo final, também conhecido como juízo do grande trono branco, tá certo? O resultado deste juízo é a ida dos ímpios para o lago de fogo e de enxofre. Temos também a doutrina da ressurreição, que há dois tipos de ressurreição: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. A doutrina da vinda de Jesus, que vai falar sobre a vinda de Jesus, né? Pela sua natureza, é a principal doutrina escatológica. A principal doutrina escatológica está relacionada à volta de Jesus. Exatamente o que foi falado no começo do vídeo. Então ela abrange todo o arrebatamento da igreja. Tudo que a irmã Sabrina estava falando aqui a respeito do pré, do meso e do pós. Tá bem? Seria o quê? As nossas bodas do Cordeiro,
a ceia das bodas do Cordeiro. Então, tudo isso está relacionado, praticamente a principal doutrina que a gente vai estar estudando nesses próximos vídeos que a gente vai estar aqui falando com vocês. A gente vai ter também a doutrina do milênio, que é onde o esplendoroso reinado de Cristo por 1000 anos. Temos a doutrina da revolta de Satanás também, que vai ocorrer logo após o milênio. Temos a doutrina do eterno e perfeito estado, né? Temos a doutrina das dispensações e das alianças bíblicas, que vai ser logo no ciclo da humanidade. A Bíblia trata de 7 dispensões e 8 alianças entre Deus e os homens. A gente depois vai falar sobre isso com vocês. E temos agora a doutrina da morte e do estado intermediário. Acho que muitas pessoas ficam aqui pensando o que vai acontecer com a gente logo após a morte. A morte eu falo do corpo físico, não a morte espiritual. Para o vídeo não ficar muito longo, a irmã Pâmela ela citou aqui as 8 visões, doutrinas escatológicas dentro das 3 gerais, né, que é sobre a fé, as escrituras e as futuras coisas que devem acontecer. Quando ela vai citar aqui falando dos mortos, é interessante dizer que os gregos antigos diziam que os mortos iam para uma ilha, um tipo de paraíso. Eu queria fazer você lembrar aí, que é uma coisa também bem semelhante dos romanos, o filme, acredito que você tenha assistido, Gladiador. No começo do vídeo, eles estão quase entrando numa batalha e o líder, o Máximos, ele está incentivando ali os seus soldados, os seus guerreiros que estão prestes a entrar numa grande guerra, numa grande batalha. E ele vai dizer, se vocês se encontrarem um pasto verdejante, sozinho, caminhando e sentir uma paz, não se preocupe, você está dentro dessa ilha, dentro desse paraíso. Os romanos imaginavam a eternidade como espelho dessa vida. Para os muçulmanos, a morte ela vai trazer recompensa e punição. Para quem já viu aquelas loucuras que são realizadas, né? Para nós é loucuras, para eles é recompensa ou punição. Entram dentro de aviões, se tornam homens bombas, né? E se lançam contra, muitas das vezes, prédios ou o que tiver de ser lançado. Então eles acreditam que vão ter uma punição ou uma recompensa por tal ato. Tem os hindus e os budistas dizendo que as almas voltam a este mundo para que elas passem por um tipo de evolução. Mas no meio de tantas religiões, eu só citei aqui algumas, e de tanta confusão em relação à matéria falando sobre a morte, quem está certo? Você sabe dizer, você tem um discernimento através desse vídeo, ou já teve uma visão bem clara, bem objetiva sobre o que vai acontecer? Será que em algum momento você já se perguntou, se questionou, depois que eu morrer, para onde eu vou? Acabou aqui, não tem continuidade, o que acontece com a minha alma? Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus afirma enfaticamente que uma das razões por que Jesus veio a este mundo foi para mostrar como podemos ter vida e não apenas uma vida abundante, mas uma vida eterna. Está na 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, do 9 ao 10. A gente sabe também que Cristo ressuscitou. Ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Você sabe que Cristo ele veio para completar um plano, ele veio para realizar um plano de salvação. Que esse plano foi estragado lá no Éden. Então Cristo é um tipo de ponte que nos leva para próximo do Pai. A resposta é simples a respeito da morte. A verdade está revelada na palavra de Deus. A imortalidade sempre foi um fato, mas foi preciso Cristo trazer à luz para que soubéssemos o que ela é e como podemos obter a vida eterna. Local dos mortos. Esse vai ser um dos últimos tópicos para que o vídeo não fique muito longo. Antes da ressurreição de Cristo. A palavra Sheol no Antigo Testamento equivale no Novo Testamento à palavra Hades. As duas, elas querem dizer a mesma coisa, certo? É aonde os mortos estavam. Só são diferentes porque uma é grega e a outra é hebraica. Ambas designam um lugar para onde no tempo antigo ou no Velho Testamento iam todos após a morte. Entende o que eu estou dizendo? Iam todos, justos e injustos. E o que separava os dois? Um grande abismo. E eu queria fazer você lembrar
de uma mensagem bíblica também que está lá nos evangelhos, né? Do rico e do Lázaro. De uma forma bem sucinta. Um está do lado do abismo, né? No Sheol, do Hades. Ele tá tão quente, ele está no sofrimento tão grande que ele pede para que Lázaro molhe apenas o dedo e toque na ponta da sua língua, porque tamanho é o sofrimento e o calor que ele está lá, a agonia. Mas quem está do lado de lá não pode atravessar esse abismo, ele é intransponível. E depois da ressurreição de Jesus, o que aconteceu com esses mortos? A presente situação dos mortos em Cristo. Antes de morrer, Jesus prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer. Mateus 16, 18. Isto mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não desceriam mais para esse Hades. Eles não teriam que dividir, né, ou até mesmo ter essa separação só por esse abismo com os injustos. Ou seja, quando Cristo, eu quero fazer você lembrar, quando o próprio Senhor Jesus, em Lucas 23, 43, ele estava lá nos evangelhos, essa mensagem é apresentada nos evangelhos. Ele está sendo crucificado naquela cruz e divide o espaço da crucificação com dois ladrões. Um diz, ele não merece estar aí. Senhor, lembra-te de mim. E ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Paulo também, ele vai trazer mensagens falando de estar em Cristo. Paulo é bem enfático a expressar sua confiança do que é estar ausente do corpo na morte, era estar presente com o Senhor. Em outras palavras, ele disse, se eu morrer aqui é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Tá certo? E para que o vídeo não fique muito longo, nós já estamos quase em 27 minutos, nós vamos encerrar por aqui. Mas, já deixando aqui uma palhinha do que vai acontecer. Nós vamos falar justamente sobre o julgamento do trono branco, continuidade com o ponto que nós falamos aqui sobre os falecidos, agora, depois da ressurreição, para onde estão, o que a Bíblia fala sobre esses mortos, não somente o julgamento do trono branco, mas os diferentes julgamentos que irão existir, e se é que tem. Então, tudo que estamos falando aqui, escatologia bíblica, como foi dito pela irmã Pamela, não é extra bíblica, tá certo? Anote as referências, coloque aí, fiquei com uma dúvida sobre isso. Você pode colocar esse questionamento, essa dúvida aí nos comentários e a gente responde. Quem sabe até um debate, né, amigável, teologicamente falando, e a gente pode estar falando sobre escatologia, tá certo? Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, que toda sorte de bênção esteja sobre a tua vida, e ainda que venhamos estar enfrentando essa pandemia, essa grande crise, não se esqueça, nada sai do controle de Deus. Ele tem guardado a sua vida, ele tem te dado livramento, e você tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Graça e paz. Graça e paz.